Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, capítulo 9, a morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Verso 25. Suta Goswami disse: Maharaj Udishthira, após ouvir Bhismadeva falar naquele tom suplicante, perguntou-lhe, na presença de todos os grandes rishis, sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Verso 29. Enquanto Bhismadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Vou fazer novamente a leitura. Verso 25. Suta Goswami disse: Maharaj Udishthira, após ouvir Bhismadeva falar naquele tom suplicante, perguntou-lhe na presença de todos os grandes rishis sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Verso 29, enquanto Bhismadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, a morte de Bhismadeva na presença do Senhor Krishna. Canto 1, capítulo 9, versos 25 e 29. Suta uvacha yudhishthira stat akanya shayanan sharapanjare aprichat vividhan dharman rishinan chanu shrim vatan dharman pravadastastasya sakala pratyupashittatha yo yoginashchandamrichur vanchitas tutarayanaha. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuran Militanyanat Hasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti Namaste Om Tat Sat. Hare Krishna. Suta Goswami disse. Suta Goswami é um dos oradores do Srimad Bhagavatam, um dos oradores originais do Srimad Bhagavatam. Por falar em oradores originais, muito bom dia a todas as pessoas presentes na sala, muito bom dia às sacerdotisas que são, assim, nos conduziram aí no nosso auspicioso caminho dos mantras. Não sei se vocês sabem, nós estamos preparando um curso importante para ministrar para vocês, chama-se a revisão da primeira onda. É um curso, então são 12 dias, que nós estamos aplicando esse curso, primeiramente para os professores, que são os sacerdotes e sacerdotisas que conduzem as operações que são os temas das escrituras, administradas ou maternadas, cuidadas por essa equipe de professores da Seva. Então, nós estamos fazendo esse curso, e em breve esse curso vai ficar disponível também para vocês, tá? E aí nós estamos nas duas salas paralelas, e as sacerdotisas, em especial, queria até agradecer aqui pessoalmente, a nossa querida Tulasi, que está nos auxiliando imensamente, nos substituindo as sacerdotisas, conduzindo o caminho dos mantras aqui, e permitindo, assim, que nós tenhamos
paz e sossego para continuar a nossa pesquisa, porque esse curso é muito importante e nós estamos contando com essa participação, essa ajuda aí, e todas as sacerdotisas que nos amparam, nos cuidam, nos maternam, nos conduzindo, né? Cuidando das nossos chakras. As sacerdotisas, elas fazem a manutenção dos nossos chakras. Tá? Você está na sua casa, você está deitadinha, você está dormindo, ou de repente você está com seus amigos na sua casa e tem uma sacerdotisa na sala dos mantras fazendo o alinhamento dos seus chakras. Olha só que maravilha, hein? Você, né? O simples fato de você estar ligada à sala dos mantras, tem sempre alguém ali que vai fazer, né, esse trabalho de manutenção dos chakras, de todos aqueles que estão ligados à sala dos mantras. Então, é um benefício maravilhoso que a gente tem que ter nessa gratidão no coração. Tá bom, pessoal? Então, eu vou entrar aqui no verso agora. Muito obrigado. Então, parabéns mais uma vez a todas as pessoas que estão ligadas aqui à sala dos mantras, que são, né, beneficiadas por esse comportamento, essa dedicação, esse altruísmo, essa devoção das nossas sacerdotisas aí, tá bom? Então vamos lá no verso que nós estamos analisando hoje. Me dá só um segundinho, pessoal. Muito bem. Então, seguimos. Olha só. Sutta Goswami é um dos oradores originais do Srimad Bhagavatam. Disse, Maharaj Yudhishthira, né? Yudhishthira Maharaj significa rei, né? Rei Yudhishthira. Após ouvir Bhishmadeva falar naquele tom suplicante, perguntou-lhe, na presença de todos os grandes rishis, sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Grandes rishis são pensadores que eles têm uma dimensão em que uma parte deles está ligada ao Dharma, que é aos protocolos da religião, que é o Sanatana Dharma, que regulariza a sociedade, tal, etc. E uma parte deles está liberada para serem pensadores livres, observadores, para que eles possam concluir o funcionamento do Dharma. Eles não podem ser completamente presos ao Dharma e nem tampouco completamente desligados do Dharma. Eles têm que estar ligados ao Dharma e ter a liberdade suficiente para estudar o Dharma fora do Dharma. Ok? Então, são os pensadores livres. Esses pensadores livres são chamados rishis. Tá? Rishis. Esses são os pensadores livres. São chamados brahmanas. Muito bem. Eles são livres para analisar o Dharma. Porém, estão ligados ao Dharma. Então, eles são livres em parte, tá? Não é absolutamente a liberdade deles, porque eles não podem agir de uma maneira que comprometa o Dharma. Verso 29. Enquanto Bhishmadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Olha só. Esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Como assim, Devananda? É possível isso? Morrer pela própria vontade? Que história é essa? Morrer pela própria vontade, até onde eu entendo, é suicídio. Uma pessoa morre porque quer morrer. Ou é suicídio, ou é eutanásia. É até onde eu entendo como morrer voluntariamente, pela própria vontade. Normalmente, o protocolo vai dizer que, fulana morreu. Poxa vida, mas aí já não dá. Por quê? Ela era muito nova. Tinha tanto ainda para viver. Mas foi. Poxa, que pena. Esse é o protocolo. É assim que nós nos comportamos normalmente. Quando a gente ouve dizer, fulano partiu dessa para outra. Nossa, aí como foi? Pois é, ela tirou a própria vida.
isso nos causa choque, espanto, né? Isso nos causa desencanto, isso nos estarrece, porque não é natural, porque não é normal. Muito bem. Esse verso está dizendo que esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Muito bem. Então vamos lá. O sistema védico, todo o sistema de conhecimento védico, ele é pautado principalmente na, na produção de um ser consciente, ou na produção de seres conscientes capazes de sentirem compaixão. Vai pegar um ser embrionário, brutal, bestial, semi-animal, vindo dos reinos animais, com comportamento bestial, e vai trabalhar essa criatura, esse sensor, esse ser, essa consciência, até que essa consciência finalmente saia da violência, da bestialidade, do egocentrismo, do narcisismo, da agressão aos outros, para a etapa do paz e amor. Vamos parar com as guerras, vamos, sabe, se amar. E passa da fase de exploração para a fase do altruísmo, de cuidar, de servir, de proteger a natureza, de proteger os animais, de proteger o direito que a outra pessoa tem de não ser perturbada. Empatia, compaixão. Então vai pegar uma criatura contaminada e devolver um ser decantado, purificado, evoluído, compassivo. Esse é o projeto védico. É como uma indústria. Pega a matéria bruta, devolve um produto prontinho para ser utilizado. É assim que a sua geladeira chega na sua casa. Eles vão lá nas montanhas, pegam o minério de ferro, levam para a indústria, ele é processado e, como num passe de mágica, chega uma geladeira na sua casa. E a sua vida fica muito melhor. O universo é uma indústria, é uma máquina projetada para produzir seres assim. Pega o ser bruto, decanta esse ser bruto, calibra esse ser bruto, violento, agressivo, devorador, esperto, e transforma esse ser num ser desperto, altruísta, generoso, inteligente emocionalmente, compassivo. E essa pessoa, esse ser, é benéfico para o restante dos demais. Esse é o projeto. Não sei se você já percebeu, mas é assim que o universo funciona. Ah, mas Devananda, então a máquina não está funcionando, não, hein? Ah, não está dando certo. Antigamente era bom. Agora as pessoas estão cada vez pior, né? Estou vendo que a coisa está se perdendo. Então, mas está tudo bem. Vai ser tudo resolvido porque o meteoro está chegando. E quando o meteoro chegar, vai explodir tudo e aí vai acabar. Aí fica bom. Aí vai resolver tudo. Não tem o pessoal que fala, vem o meteoro, tem o pessoal que fala, ah, o meteoro está chegando. Bom, acontece que, se você observar historicamente, tá? Isso são dados. Ciência se faz com estatística e não com emoção, né? A emoção, enfim, você pode sentir emoção, mas na hora de fazer ciência, a emoção aguarda. Se a estatística comprovar, aí você está liberado para sentir emoção. Se a estatística não comprova, vai ter que dar um jeito nessa emoção aí, sei lá, mudar de emoção, então ficar com a sua emoção no final da fila, então em algum lugar onde ela não atrapalha. Mas o que manda mesmo é a estatística de observação. Então, historicamente, nós, enquanto raça, criaturas, a gente já aprontou muitas, é verdade. Mas nós nos melhoramos. Historicamente,
com estatística. Veja bem, já falei isso algumas vezes. Há 2.000 anos atrás, eu não sei se vocês conhecem uma pessoa, pelo menos assim, os detalhes da vida de uma pessoa, que a maioria daqui são pessoas ligadas ao cristianismo. Não sei se vocês já ouviram falar em Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, ele é um dos pais da Igreja Católica, um dos primeiros pensadores sistematizados da escolástica, que é a formação acadêmica da defesa da tese do cristianismo. O nome dele, Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele se converteu ao cristianismo numa idade avançada, por volta dos 40 anos, depois que o filho dele, Deodato, faleceu. Ele teve um choque emocional e se rendeu por completo ao cristianismo. A mãe era cristã. O Santo Agostinho, quando ele era jovem, tinha, na época dele, isso agora, já recente, viu? Em 1100, praticamente. Não estou nem falando de há 2.000 anos atrás, do Império Romano. Estou falando agora já uma coisa mais recente. 400, aliás, depois de Cristo, por aí. Veio até 1100 esse sistema. Aproximadamente, né? Quando entrou a Idade Média. Um dos prazeres, tá, o Santo Agostinho, tá nos livros chamado Confissões, que conta a biografia dele, ele contando sobre a história dele, ele diz que um dos prazeres que eu tinha, e que eu me envergonho muito de ter tido esse prazer, era ir aos coliseus romanos para ver homens lutando até a morte entre si. Era divertido. A gente ia com amigos. A gente ia para paquerar as meninas e também para se beber e se divertir. E o Coliseu era o nosso point de encontro. E o que acontecia ali? A gente via pessoas lutando até a morte entre si. E era um prazer. É claro que eu me envergonho disso. Mas eu não posso deixar de admitir que eu sentia prazer nessas funções. Felizmente, estou liberto. Nem tantos estão como eu. Muitos se libertarão. Eu já estou liberto. Então, na época de Santo Agostinho, esse era um dos prazeres normais de pessoas normais. Ver duas pessoas lutando até a morte e se sangrando, se rasgando com facas e espadas, era algo normal. Até recentemente, na nossa história de vida, como grupo. Atualmente, não é mais. Não é verdade? Você não leva o seu netinho, o seu filho, nem para assistir filmes violentos. O que se dizer de ir para um local, vê-los, para que eles vejam homens se matando, se sangrando, se rasgando até a morte. Não temos mais isso. Isso significa o quê? É uma superação de moral humana. Escravos. Hoje nós estamos aqui, agora são 7 horas e 30 minutos, beleza. Nós estamos aqui conversando sobre conhecimentos e tal. Se fosse há 200 anos atrás, há 150 anos atrás, num domingo, nós teríamos ido à missa, possivelmente, que era o passatempo da família, quase todas as famílias faziam isso, iam para as missas nos domingos de manhã, e depois iam para as praças, nas padarias, tomar o café da manhã, curtir ali, né, E o que tinha nas praças? Os negros sendo vendidos. E também haviam os pelourinhos, que eram os locais onde os negros eram corrigidos, educados publicamente, para dar exemplos para os demais. Então era ali onde eles eram açoitados, até sangrar, muitas vezes. Como a Bíblia proíbe matar um escravo por açoitamento, bater no escravo até que ele morra, ela só permite bater no escravo, mas não a ponto de ele morrer. Então, como isso acontecia nas praças, na frente das igrejas, era proibido
bater neles até matá-los. Mas era autorizado bater até que o carrasco, ao sentir que o escravo poderia morrer, parasse de bater. Isso e era assistido pelas famílias. Então, possivelmente, os seus netinhos queridos, seus filhinhos amorosos, estariam com você sentado assistindo esse espetáculo. Isso era prazeroso, acredite. É vergonhoso para nós admitir que os nossos ancestrais sentiam prazer nisso. Mas é honesto da nossa parte saber que sim, os nossos tataravós, bisavós, coisas assim, viveram isso. Nem todos. Até porque a escravidão foi abolida porque muitos não gostavam disso. Mas muitos até gostavam. E nós não fazemos mais isso. O que significa? Evolução. Nós evoluímos moralmente. Então, historicamente, nós evoluímos. É claro que, durante esse processo de evolução, houveram pequenas quedas, ou quedas acentuadas. Mas, rapidamente, nós nos reerguemos. Porque quando a evolução chega, ela se fixa. Por exemplo, você trocaria o seu telefone smart, o seu celular, por um telefone com fio dos antigos? Ou você trocaria o seu celular atual por um daqueles que era o chamado tijolão, que abria, que tinha um... Você trocaria? Por que você não trocaria? Porque a evolução chegou, e quando ela chega para ficar. Se te obrigarem com uma arma na cabeça a trocar o celular, aí você troca. Lógico, tudo bem. Mas se tiverem um livre-arbítrio e as condições de decidir, possivelmente a evolução chegou para ficar. É assim que funciona. Ok? Muito bem. Como o processo todo tem uma função, que é o de produzir um ser inteligente do futuro, então está na pauta um ser compassivo. Seres compassivos, pessoas compassivas, elas são compassivas com as demais e também são compassivas consigo próprias. Porque é assim que funciona. Amar ao teu próximo, amarás o teu próximo, bem como a ti mesmo. Amarás o teu próximo, assim como amarás também a ti mesmo. Então, a compaixão pelo próximo também inclui a própria pessoa, porque a própria pessoa é o primeiro próximo. É o mais próximo dentre os próximos. Então, a compaixão por essa pessoa também está incluída em termos da compaixão ao próximo. Ok? Então, próximo inclui tanto perdão, seres humanos próximos ou como raças próximas. Né? Então, nós temos, por um longo período histórico, tivemos compaixão da nossa própria raça. Agora, recentemente, na verdade, em 1800 já haviam movimentos nesse sentido, inclusive o nosso rei, o Dom Pedro II, o nosso rei, ele foi o primeiro a tomar posse da Sociedade de Proteção aos Animais, em Paris. Foi fundada no século 1800 e alguma coisa, foi fundada a primeira sociedade internacional para a proteção e direito dos animais. E os parisienses, os membros dessa comunidade, elegeram como a membro convidado de honra para ser o presidente dessa associação, o nosso rei, o Dom Pedro II. Ele foi o primeiro presidente da Sociedade de Proteção aos Animais em 1800, século XIX, 1800 e alguma coisa. Ele florestou a Floresta da Tijuca, ele falava sânscrito, ele se interessava pelos reis védicos. Então, ele incluía os animais na pauta como súditos.
e por conta desse discurso, ele foi convidado para ser o protetor dos animais. Isso em 1800, começou ali. Atualmente, nós já temos muitas leis, muitos, sabe, sistemas de proteção aos animais, ok? E isso é uma conquista. Então, gradualmente, os animais estão entrando na pauta das leis de proteção, ou seja, de compaixão, de amor ao próximo. O próximo enquanto raça e o próximo enquanto raças próximas da nossa raça. Então, quando a gente inclui as plantas e os animais num conjunto de proteção, isso é justiça social estendida, isso é amar ao próximo. Ok? Então, toda a cultura védica, ela vai pautar para estimular esse ser a ter compaixão. E na medida em que esse ser ele evolui por compaixão, mais ele inclui na pauta da compaixão o amor ao próximo. Isso significa que, normalmente, essas pessoas, esses grandes rishis, essas personalidades que representam o conhecimento védico, elas são praticantes de um sistema chamado ahimsa, não violência. Ahimsa, não violência. O que significa que eles normalmente se alimentam de maneira pacífica, sem violência. Quanto mais pacífico é o sistema de alimentação de uma pessoa, tanto mais compassiva é a prática real das ações dessa pessoa em relação ao grupo, ao conjunto, ao coletivo. Então, isso é pragmático. Tá? Agora, não violência é uma prática bastante enaltecida dentro de todo o sistema védico, inclusive na hora de morrer. O ato de morrer deve-se ter o momento em que se exercita a compaixão. Por exemplo, nós temos a Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia, porque é para ter misericórdia daqueles que estão deixando seus corpos. Então, é um ato de misericórdia cuidar daqueles que estão deixando seus corpos, ok? Ter misericórdia de si mesmo no momento de deixar o corpo faz parte do processo de ter misericórdia da humanidade, porque a própria pessoa é membro dessa humanidade, ok? Então, pode entrar na pauta de compaixão por si mesmo. Os animais, por exemplo, só um segundinho, pessoal. Vou colocar um própoliozinho aqui na garganta. Nós estamos falando já desde as 5 da manhã. Então, muitos dos animais, quando pressentem que vão morrer, ok? O ato deles, como misericórdia para o grupo, é que eles se retiram para abandonar os seus corpos de maneira retirada. É muito comum esse comportamento entre animais. Nós, por exemplo, quando temos um animalzinho, um bichinho de estimação, que adquire uma doença, e essa doença vai fazê-lo sofrer, e essa doença é terminal, e esse bichinho, ele só vai sofrer, o que que nós fazemos? Aplicamos o sistema de eutanásia sobre eles. E assim, eles adormecem pacificamente sem ter que sofrer. Isso é um ato de misericórdia. Então você está tendo o que por esse animalzinho? Misericórdia. Porque a função de estar vivo agora é somente o de manutenção do próprio corpo, que é que está entrando em fase de entropia, e sofrer. Então, adormecer esse animalzinho alivia o seu coração, porque você não tem que ver aquela pessoa, aquele ser que você ama, sofrendo e se decompondo diante dos seus olhos, dia após dia. E você se decompondo emocionalmente junto com aquela pessoa. Então, é um ato de misericórdia, tanto para o paciente, que é o seu bichinho de estimação, quanto para você e para aqueles que o amam. Em relação aos seres humanos,
o nosso posicionamento é diferente por questões idealísticas da religião. No Ocidente, os seres humanos são obrigados a vivenciarem suas dores e sofrimentos, mesmo que não queiram. Eles não têm a opção de decidir se querem continuar vivos, sofrendo e adoecendo o grupo ao redor, ou se têm a opção de terem misericórdia de si mesmos e do grupo ao redor e aplicar sobre si a decisão de sair do campo, ou seja, de irem embora, se despedirem e deixarem seus corpos. No Ocidente, os seres humanos, eles não têm esse livre-arbítrio. Por lei, eles são proibidos de tomar essa decisão, ou seja, não é permitido, é proibido a prática da eutanásia no Ocidente, na maioria dos países, por conta da questão do idealismo da religião, que vai definir que só Deus tem o direito de tirar a vida de uma pessoa, porque Deus deu a vida e só Deus tem o direito de tirá-la. Então é transferido para Deus a responsabilidade de fazê-lo quando Deus quiser. A pessoa deverá morrer. Entretanto, os seres humanos mantêm essa pessoa viva por equipamentos. E esses equipamentos talvez não seja a decisão de Deus, mas eles os mantêm vivos por equipamentos. De qualquer maneira, os equipamentos fazem a função de manter a pessoa viva, apesar de a pessoa já poder ter abandonado o corpo pela decisão de Deus. Essa decisão é alterada pelos equipamentos e os remédios. E após a alteração da decisão de Deus pelos equipamentos e pelos remédios, eles retomam a decisão de Deus e devolvem a ele o direito de decidir quando a pessoa vai falecer ou vai morrer. É bem confuso, né, o modelo todo, mas a lei impede que uma pessoa tenha o direito de deixar documental que, se eu estiver numa condição inviável e isso estiver provocando sofrimentos aos meus membros queridos, por favor, deixem-me dormir em paz. Sejam felizes com tudo aquilo que eu fiz por amor a vocês, mas permitam que eu vá em paz, sem a sensação de estar causando sofrimento para aqueles que eu amo. Por exemplo, imagina que uma pessoa, às vezes, consome todo o patrimônio de uma família, assim, inviabiliza a vida financeira dos filhos, parentes, por conta de uma doença, ou por conta de uma manutenção de equipamentos em hospital, e a pessoa não tem o direito de dizer, não gostaria de fazer criar esse sofrimento para essas pessoas. Ela não tem o direito. Esse que é o problema. Se ela quisesse, não, eu quero continuar e o grupo todo vai ter que me ajudar a me manter. Aí é uma decisão. Mas ela não tem essa decisão. Ela não tem o direito dessa decisão. Não, eu não gostaria de continuar e causar esse sofrimento todo ao grupo que eu amo. Eu estou pronta. Estou satisfeita, vivi uma boa vida. Eu estou pronto para ir. Desejo ir com dignidade. Então, essa pessoa alivia para si mesmo os sofrimentos. Isso é misericórdia para si próprio. E misericórdia para os demais. Nós temos esse sentido de misericórdia para com os animais, mas não temos para nós. Atualmente, os animais têm mais direito ao nosso bom senso e à nossa compaixão que nós mesmos, por conta do nosso idealismo de interpretação religiosa acerca de como que funciona a mente de Deus. É uma decisão nossa, com base na nossa interpretação. Na cultura védica, não é assim. Na cultura védica, o conceito é: Deus deu a vida. O detentor da vida pode utilizar o tempo disponível até onde ele quiser. Quando ele não quiser mais, ele pode abdicar desse direito. Ele é livre. A cultura védica, ela é fundamentada em seres livres. Não existem escravos, não existem regulamentações, não existem escrituras ensinando a como lidar com escravos. Não existem escravos, não existem conceitos de escravos dentro da cultura védica. A cultura védica não é baseada em escravidão, é baseada em seres livres. Os yogis, os místicos, pensadores védicos são seres livres como almas livres. Então, eles também são livres para decidirem se querem continuar utilizando
o benefício da vida ou se querem deixar esse benefício para assumir outros benefícios ou simplesmente trocar os benefícios. Eles são livres, pessoas livres. E, nesse caso, esses yogis místicos, existem certas, vamos dizer, certas condições que o governo disponibiliza para que essas pessoas que são livres, ao decidirem o momento de sair dos seus corpos, possam utilizar certas fendas no tempo para poder ascender aos céus. Então, esses yogis decidem que esses momentos são momentos de relevância e simplesmente saem dos seus corpos. Um yogi, recentemente, que fez isso daí, foi o Yogananda Paramahansa. O nosso mestre espiritual, Swami Prabhupada, recentemente usou esse recurso. A esposa do Sadhguru, não sei se vocês conhecem, já viram vídeos desse sábio védico, Sadhguru, que faz vídeos explicando, é um orientador, um educador. A esposa dele utilizou esse recurso. Se vocês conhecerem a história da vida da esposa dele, ela utilizou esse recurso. Ela decidiu que a vivência da humanidade não era satisfatória e ela tinha opção de viver em outras dimensões, ela decidiu deixar o corpo e fez a passagem conscientemente. O Yogananda Paramahansa tem o relato dele fazendo isso conscientemente. O nosso mestre Swami Prabhupada informou aos seus discípulos que deixaria o corpo, que já tinha feito o que era necessário e que a partir dali ele então deixaria o corpo. Então, aos devotos do Senhor Supremo, o Senhor Supremo ele concede esse direito à alma. Ele deu, sim, a vida. E a vida foi dada. Agora você decide o que você vai fazer. Se eu te dou um presente, e aí eu quero controlar o presente que eu te dei, como assim? Se eu te dou um presente, mas aí digo, você tem que usar esse presente assim, 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 tal. Então, o presente não é seu, é meu. A vida é um presente que Deus nos dá. E nós podemos decidir. A orientação é usar bem esse presente o máximo possível, da melhor maneira possível, para beneficiar a si e aos demais ao redor. Essa é a orientação. Mas o presente foi dado. Inclusive, do ponto de vista kármico, por exemplo, do ponto de vista kármico, uma pessoa que desiste de viver, por exemplo. Essa pessoa que desiste de viver, ela já está sofrendo. É uma pessoa que já está semi-morta, ela já está sofrendo. Viver para ela é um grande peso, é um sofrimento. Ela então decide deixar de viver. Ela não será avaliada por essa decisão. O karma que ela produz não tem a ver com a tentativa dela de aliviar-se do sofrimento da existência, mas sim pelo efeito colateral que ela gera nos demais ao redor, devido à ação dela. É aí onde ela gera karma. Onde ela gera sofrimentos naqueles que ficam. E essas dores e sofrimentos, e às vezes até prejuízos financeiros, geram karma para a pessoa. Mas ela não é avaliada, ela não será condenada porque ela tirou, ou ela desistiu, ou ela entregou o direito que ela tinha da vida. Ela não será condenada por isso. Ela será julgada pelos efeitos que essa ação gera nos demais. E aí é onde ela tem o karma computado. Então, os yogis, quando percebem que seus corpos já ofereceram o melhor que eles podiam, e dali para frente ele vai ser um peso para o restante da humanidade, decidem sair de seus corpos, deixando seus corpos conscientemente. E isso é autorizado dentro das escrituras védicas, porque o Senhor Supremo, ele, ao conceder o direito à vida, o concede integralmente. Essa interpretação de que Deus tem que vir pessoalmente tirar a sua vida, isso é até, de certa forma, em alguns casos, até um raciocínio meio cruel. Porque você tem que transferir para uma pessoa uma decisão
que é até desconfortável para que outra pessoa faça. Se for necessário, o programa admite essa possibilidade. Entretanto, você tem o livre-arbítrio e a decisão. Obviamente que as consequências também são suas. A pessoa que desiste ou que causa danos à própria vida tem consequências, como eu falei, o impacto que isso gera, que isso produz ao redor. Mas, considerando-se o conceito de compaixão, uma pessoa ter o direito de ter compaixão por si mesma e não querer continuar estendendo o sofrimento é uma consideração plausível e admissível para pessoas racionais. Pessoas idealísticas, o idealismo de religião nem sempre é racional. Por exemplo, já houve tempo em que matar o próprio filho em altares era tido como atos heróicos para demonstrar devoção a Deus. O próprio Abraão, por exemplo, foi chamado para sacrificar o seu filho Isaque no altar. O garoto foi colocado no altar e uma faca foi apontada diretamente no coração do menino. Isso era uma prática comum no passado. Entende? Então, essas interpretações acerca dos desejos de Deus, elas costumam ser, eventualmente, refutáveis. Matar um próprio filho num altar para oferecê-lo a Deus é um argumento refutável, ou não é? Mas já foi aceito como verdadeiro no passado. Então, esse argumento de que Deus deu a vida e só ele tem o direito de tirar é um argumento refutável, do ponto de vista filosófico e moral. Do ponto de vista legal, tem uma lei. Vamos respeitar a lei, porque a lei está aí para ser respeitada. Se você desrespeita a lei, você está burlando a lei, isso é crime. Mas do ponto de vista moral, essa lei pode ser refutada. Do ponto de vista filosófico, essa lei pode ser refutada, porque muitas leis baseadas em idealismos religiosos do passado foram refutadas. Hoje, por exemplo, se você colocar o seu filho num altar e sangrá-lo até a morte, você é um criminoso. Teve um caso aí no estado do Nordeste, que um homem, ele estava desempregado e ele simplesmente decidiu sacrificar os 3 filhos dele para Deus. Ele começou a ler, né, os textos da Bíblia e tal, e viu essa passagem do Isaac, do Abraão, e ele entendeu que aquilo seria um ato de fé, amarrou os 3 filhos e simplesmente matou as 3 crianças. E quando foram perguntar para ele o que ele tinha feito, ele simplesmente mostrou o livro. Não, isso aqui é uma coisa boa, Deus gosta. E ele foi entendido como um caso clínico. E foi preso num hospital clínico. Então, as interpretações sobre Deus ou sobre o que ele gosta, quando fogem do bom senso e do racional, são refutáveis. Então, esse verso, nesse contexto, ele não está simplesmente apontando para um tipo de moral superior. Ele é pragmático. Na Índia, até hoje, existem hotéis próximos das cidades onde ocorrem as cremações, em que as pessoas podem se retirar, viver nesses hotéis. Elas têm o direito, se quiser, comer ou não comer, e praticar a eutanásia natural. E abandonar seus corpos. Numa idade avançada, ou quando são pessoas com uma doença terminal, elas não querem onerar as famílias com gastos exorbitantes de recursos, e são espiritualmente preparadas para deixar os corpos, porque elas entenderam que os corpos humanos têm uma função técnica. Não é para ser mantido para sempre, é irracional. Elas simplesmente entenderam que agora eu fiz uma boa vida, vivi uma boa vida,
fiz o que eu tinha que fazer, adquiri conhecimentos e quero sair desse corpo que me é um peso. E não quero causar peso aos demais. Então, tem hotéis regulamentados pelo governo, onde as pessoas podem ir ter esse tipo de procedimento. Chama-se Sulek Shaman, o método. Tem países no Ocidente que você pode adquirir um passaporte de eutanásia. Esse país tem leis regulamentadas, você tem que passar por avaliações psicológicas, a família tem que estar de acordo também, tem certas regulamentações, mas quando a pessoa decidiu que ela tem, normalmente é por conta de doenças, não por questões psicológicas. Questões psicológicas não entram, mas doenças terminais que causam sofrimentos e dores na pessoa e gastos financeiros para a família são aceitos. Então, uma pessoa nessa condição tem condições de decidir que não quer continuar. E o governo desses países, a Dinamarca, eu acho que alguns estados do Canadá, me parece, emite um passaporte de eutanásia. Você contrata o passaporte, vai para esses países, paga, evidentemente, recebe todo o atendimento necessário, e então é servido a bebida, que é a eutanásia. Tem um documentário, tá? Podem procurar o documentário Eutanásia, para vocês conhecerem os diferentes pontos de vista e não ficarem bitolados numa regra com base numa interpretação idealística daquilo que Deus talvez gostasse ou quisesse. Nós temos que ter a capacidade de pensar, o direito de pensar livremente. Obviamente que você também tem o direito de pensar idealisticamente, como Voltaire disse. Eu posso até discordar de você, mas eu vou defender até a morte o seu direito de discordar de mim. Entretanto, também defenderei o meu direito de pensar livremente em relação ao seu dogma. Tá? Então, esse é um dos fragmentos da cultura védica que demonstra a sofisticação da compreensão e do procedimento de conhecimento védico, em que o ser é considerado autônomo e capaz de tomar decisões por si próprios, livres. A cultura védica é para seres livres. Livres, tanto fisicamente, porque não tem escravidão, e também livres psicologicamente, porque tem conhecimento de alma. Não são presos aos corpos. Os corpos são presos às leis físicas da entropia. A alma tem direito de libertar-se dessa entropia, porque não é natural para ela. E mais uma vez, só para que não haja assim desentendimentos, distorções das minhas palavras aqui, má interpretação do que eu disse, a orientação é: a preservação da vida é natural, viver uma boa vida é natural, ter uma boa vida é natural, pensar coletivamente é natural, é esperado, compaixão é esperado e também é natural. O direito a deixar o corpo de maneira consciente, espiritualizada e consciente também é natural. Pode ser utilizado ou não, mas não deveria ser proibido. A pessoa tem que ter o direito de decidir se quer ou não, e não ser obrigada a tomar uma decisão que não é natural. O Bhismadeva, por exemplo, ele estava alvejado de flechas. Ele decidiu não morrer. Ele decidiu esperar para falar, para ver Krishna e para falar com seus sobrinhos antes de abandonar o corpo. Ele decidiu. E depois que ele viu e falou, ele saiu. Então, yogis místicos muito evoluídos têm esse direito e essa liberdade, e isso foi utilizado pelo Bhismadeva. Então, para finalizar, enquanto Bhismadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional, então eles preferem o momento em que o Sol está ascendente, que é mais auspicioso sair nesses horários. É por isso que nós despertamos quando o Sol está ascendente, porque é mais auspicioso esses horários. Esse período é desejado pelos místicos,
não apenas para abandonar o corpo, mas também para despertar para a vida. Por isso, desperta, levanta, sai da cama, criatura, vem para a luz. Esse é o horário dos místicos. Se você é um místico, sai da cama, vem para a luz. Né? Pelos místicos que morrem por sua própria vontade, por sua própria decisão, utilizando-se do seu livre-arbítrio para esse fim. Ok? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.